Oi gente, meu nome é Sofia Minella e neste vídeo eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o livro Lula, uma biografia, volume 1, escrito por Fernando Moraes, que inclusive, Fernando, você mora no meu coração, eu amo o seu trabalho. Mas antes de começar, deixar uma coisinha bem clara aqui, que esse livro é o volume 1, ou seja, não vai tratar de toda a história do Lula. Ele termina mais ou menos quando ele perde a sua primeira eleição para governador, mas também trata sobre a sua prisão em 2019, então assim, calma, tá bom? Eu também peguei as partes mais importantes, porque se eu for contar tudo, eu vou ficar 500 anos aqui, então não dá. Mas é isso, espero que vocês gostem e vamos começar. Quem vê Luiz Inácio da Silva hoje, ex-presidente da República, não imagina as grandes dificuldades que teve que enfrentar durante a sua vida. Nascido em Caetés, Pernambuco, em 1945, Lula era o penúltimo filho de uma escadinha de 8. Sim. Em uma região onde a expectativa de vida era de 35 anos, sua mãe, Dona Lindu, em 1952, após ter sido trocada pelo seu marido, o pai de Lula, Aristides Inácio da Silva, ela vende tudo que tinha e decide se mudar para uma cidade perto de Santos, chamada Vicente de Carvalho, onde, na verdade, é onde vivia o seu ex-marido. Sim, eles eram vizinhos ali, ó, bem bacaninha. E nos primeiros 13 meses após a chegada, todos viveram em duas casas separadas, onde Aristides mantinha as duas mulheres e mais de uma dúzia de filhos. Mas, calma, eles não tinham nenhuma relação amorosa, nem nada. A vida e o correr do tempo foram responsáveis por diminuir e racionalizar o rancor de Lula pelo pai, mas não apagaram por completo os sentimentos deixados em sua mente. O pai, ele possuía várias regras, como filha menina não podia namorar e nem frequentar a escola, nenhum dos filhos podia sair à noite e nem mesmo fumar. E também ele praticava bastante violência física contra os filhos como forma de educação. Porém, Lula e Dona Lindu, mãe de Lula, nunca foram vítimas de suas surras. O pai passava os dias carregando sacos de café no porto, sendo a fonte de renda das famílias. Em 1955, quando Lula completou 10 anos, eles se mudaram novamente após um ataque de raiva do seu pai. O novo destino seria São Paulo, capital. Lá, espremidos em camas de armar, redes, beliches e colchões espalhados pelo chão, além deles e a família de um irmão de Lindu, vivia um agregado de famílias em um cubículo incorporado a uma casa que às vezes somava mais de 20 pessoas, onde tinham que dividir um único banheiro com a freguesia de um boteco. Sim, não era uma situação muito agradável. Já para adolescente, Lula frequentava a escola durante a manhã e o resto do dia, à tarde, ele trabalhava como entregador de roupas, mas também não deixava de viver sua grande paixão, o futebol. Em 1960, antes mesmo de completar 15 anos, Lula soube que a Parafusos Marte, uma metalúrgica, estava à procura de um aprendiz de torneiro mecânico. E o emprego vinha com a promessa de um processo de seleção que escolheria quem ganharia o curso de aperfeiçoamento do Senai. Senai, Serviço de Aprendizagem Industrial. Conseguindo a vaga, Lula seria o primeiro filho de Dona Lindu a receber um salário mínimo, fixo e mensal. Em poucos meses de trabalho, ele foi escolhido para realizar o teste de admissão e ele passou. Os 3 anos seguintes foram marcados por Lula dando meio expediente em uma fábrica como torneiro mecânico. E ele afirma que foi a primeira vez que teve contato com a cidadania. Quando o pedido de Lula para um salário maior complicou a relação com seu chefe, trocou a Parafusos Marte por um emprego noturno na Metalúrgica Independência, local onde uma madrugada de trabalho em 1964 perdeu o dedo mindinho da mão esquerda. Apesar de ter sentido vergonha após a amputação do dedo, com o passar do tempo não era mais motivo de preocupação. Depois disso, Lula encontrava-se desempregado. De segunda a sexta, às 6 horas da manhã, ele caminhava mais de 10 quilômetros, batendo de fábrica em fábrica em busca de trabalho. Algo comum para a época onde a taxa de desempregados era bem alta. Porém, no começo de 1965, Lula viu o anúncio de uma vaga para torneiro mecânico na Villares, onde foi aprovado no teste e conseguiu o trabalho, onde passaria os próximos 18 anos e seria seu último emprego em uma fábrica. Frei Chico, irmão de Lula, era um ativista, participante ativo do sindicato. As tentativas de atrair Lula para a vida sindical eram em vão, pois o mesmo acreditava que lá apenas existia ladrão, terrorista procurado e vítima de tortura.
Porém, no final de 1968, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo começou a preparar as eleições para a renovação da diretoria. E Frei Chico, por algum milagre, conseguiu convencer Lula a se candidatar na chapa como suplente da diretoria. Em maio de 1969, Lula se casa pela primeira vez com Maria de Lourdes. Porém, infelizmente, em junho de 1971, ela faleceu vítima de icterícia e o filho do casal em sua barriga também não sobreviveu. Mesmo ocupando um cargo relativamente irrelevante, Lula passou a ter presença ativa na vida sindical, acompanhando de perto todos os processos e atendimentos jurídicos que aconteciam por lá. Com seu jeito peculiar, se é assim que podemos dizer, de lidar com os oponentes nas discussões e negociações, a sua figura se destacava entre as lideranças operárias na região industrial, não demorando para que ocupasse o cargo na primeira secretaria, o segundo mais importante, sob a presidência de Paulo Vidal. E Lula tomava bastante cuidado para não se envolver com organizações clandestinas, ou seja, partidos comunistas. E apesar do irmão fazer parte do Partido Comunista, se você não tem um vocabulário tão extenso quanto o meu, e Lula até ter recebido propostas para fazer parte dele, ele nunca fez nenhuma declaração anticomunista, porém também nunca tentou remover o irmão da militância. Então ele era bem, bem no meio, bem a Suíça, tá? Antes que você fale qualquer coisa. Em 1975 ocorreram acontecimentos importantes para o jovem Lula. Marisa, sua segunda esposa, esperava o primeiro filho do casal, Fábio Luiz, que nasceria no dia 3 de março daquele ano. A estabilidade de seu emprego na Vilares era garantido e em fevereiro haveria eleições para a renovação da diretoria do sindicato, onde na verdade Lula seria eleito o presidente, porém com fortes oposições do irmão Frei Chico, que alertou que ia jogar sobre Lula o foco e olhar vigilantes do Estado, da Justiça do Trabalho e dos seus patrões. No dia 24 de setembro, Lula embarcou para o Japão, onde participaria de um congresso internacional de sindicalistas organizado pelas fábricas Toyota e Nissan em Tóquio. Porém, a viagem foi marcada pelo recebimento de uma mensagem horrível. Seu irmão, Frei Chico, foi preso por militares, junto com outros jornalistas e sindicalistas, acusados de serem comunistas. A verdade, porém, era que ele tinha sido sequestrado e estava sendo torturado na mais cruel câmara de tortura da ditadura militar, o Doikot. Nas 2 semanas que passou lá, passava dias e noites amarrado a uma máquina chamada Cadeira do Dragão, onde queriam que ele confessasse que a ida de Lula ao Japão era, na verdade, uma fachada, e que o real objetivo da viagem seria levar correspondências clandestinas para o secretário-geral do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes. Bom, ele foi solto, claro, depois dessas 2 semanas. Entre os 430 congressistas existentes na época, apenas 2 eram trabalhadores. O espanto criado em Lula pela baixíssima representatividade de trabalhadores no parlamento foi um dos principais motivos da criação do PT, Partido dos Trabalhadores, onde só viria a existir após a mudança na legislação bipartidária. Porque a ditadura militar, no caso, não tinha isso. A ideia de criar um partido constituído de apenas trabalhadores, na verdade, ia ficando um pouquinho para trás, pois seu principal foco era pilotar greves e mais greves, ganhando força e inúmeras pessoas conquistando liberdade de atuação dentro das empresas. Eu vou destacar aqui a greve de 1979, onde reuniu mais de 60 mil pessoas no estádio municipal de São Bernardo, sendo uma enorme surpresa para Lula. Sem palco e com o som cortado pela polícia, ele improvisou um palanque com mesas de plástico, e o seu discurso era feito em frase que eram repetidas pelos mais próximos e retransmitidas para as pessoas na beira do estádio, porque no caso não tinha som. Então ficou um pouco complicado, mas eles deram um jeito deles lá. Não foi uma surpresa para Lula quando em 1980, aos 34 anos, os militares o levaram para o DOPS, alegando que estava sendo preso por infringir o artigo 36 da Lei de Segurança Nacional, incitação à paralisação de serviços públicos ou atividades essenciais. Certo de que cada dia que passava preso a chance de ser torturado ainda era grande, a greve nas ruas de São Bernardo prosseguia e dava esperança para Lula que as pessoas lá fora ainda o estavam apoiando. Durante os mais de 40 dias que passou preso, foi interrogado pelo general Golbery de Couto e Silva, ministro-chefe da Casa Civil do presidente Figueiredo. E Lula afirmava que apenas encerraria a greve quando as reivindicações da categoria fossem atendidas pelos patrões. Sim. Além disso, fez a cabeça de vários agentes carcereiros por questões salariais
e até greve de fome. Ó. Durante o cárcere, sua mãe, Dona Lindu, infelizmente faleceu vítima de um câncer no útero e ele foi permitido de ir até o seu funeral. No dia 20 de maio, o advogado de Lula foi informado pela justiça militar de que as prisões tinham sido revogadas e ele estava finalmente livre, mas não sem consequências. Todos os presos tinham sido demitidos de seus empregos por justa causa: abandono de trabalho. Tá bom? Beijão. As demissões, somadas à cassação como sindicalistas, representavam um impasse, pois sem registro na carteira profissional, os trabalhadores não podiam nem sequer se filiar novamente ao sindicato. A solução encontrada foi de os próprios sindicalistas criarem uma pequena empresa que contratasse e registrasse os demais, permitindo assim que todos readquirissem o direito de retornarem ao sindicato do ABC. Mas essa não seria a última vez que Lula se envolveria com as autoridades durante a sua juventude. Quando o suposto assassino de Wilson Pinheiro, Nilo Sérgio de Oliveira, capataz de uma fazenda, foi linchado e morto por 30 homens armados, Lula e seus amigos foram acusados de serem os mandantes do crime enquadrados na Lei de Segurança Nacional, após um discurso ter dito que patrão não presta em São Paulo e que estava na hora da onça beber água. E 5 dias antes do julgamento, as sentenças dos réus já estavam sendo datilografadas. Que estranho, né? Porém, todas as penas acabaram sendo anuladas pelo STM e se livraram de uma pena de 3 anos. O PT foi criado oficialmente no dia 11 de fevereiro de 1982 e a preocupação geral era o destino que Lula tomaria. Com a criação do PT, ele desistiria da vida sindical e iria para a vida política? Mas por enquanto o foco de Lula era na Central Única de Trabalhadores, que juntasse não só operários braçais, mas todos os empregados sindicalizados no país, o que fez ele ir a sucessivas viagens ao exterior com o objetivo de ampliar internacionalmente os horizontes da sua atuação. O general Figueiredo convocava para o dia 15 de novembro daquele ano eleições diretas, livres e secretas, se na última eleição realizada de tal maneira 17 anos antes, devido ao golpe militar. Foi aí que ele mudou seu nome de Luiz Inácio da Silva para Luiz Inácio Lula da Silva, para não ter confusão na urna, sendo sua candidatura a governador marcada pela falta de recursos, e a popularidade era medida pela quantidade de gente que ele conseguia reunir nas praças e comícios. Ele também foi vítima de fake news. Novidade, né, gente? Isso aqui nunca aconteceu na vida. Onde os opositores afirmavam que Lula tinha ficado rico como sindicalista e morava numa mansão no Morumbi. Acabou que Lula perdeu. Ele perdeu a eleição. Bem feio. Recebendo o equivalente a 10,77% do total de eleitores do estado, porém recebendo mais de 1 milhão de votos, sendo um dos únicos operários a receber 1 milhão de votos, segundo o Fidel Castro. Porque Lula ficou bem triste com essa derrota, foi conversar com o Fidelzinho, que eles eram bestes, e Fidel acabou convencendo ele a voltar para a vida política, né? Porque ele tinha ficado bem mal com a perca eleitoral, mas ele conversou com um amiguinho dele e tudo ficou bem. Ufa! Acabamos por aqui. Tomara que vocês gostaram. Brincadeirinha, gente. Eu sou muito engraçada, velho. Bom, o relato de Fernando Moraes acaba por aqui. Porém, lembra que eu falei que ele fala sobre a prisão de Lula? Eu vou comentar agora sobre isso para vocês, tá bom? Calma, gente, já tá acabando. Eu sei que vocês já querem sair do vídeo, mas calma. Desde o Instituto Lula, no dia 5 de abril de 2018, o único receio que a equipe de defesa possuía era como a negação do pedido de habeas corpus pela Suprema Corte, que visava impedir que o ex-presidente fosse à cadeia, iria influenciar na decretação da prisão pelo juiz Sérgio Moro. A expectativa dentro do prédio era de que Moro só expediria o mandado no começo da semana seguinte. Mas, para a surpresa da maioria, a decretação da prisão foi realizada em tempo recorde, levantando a suspeita de ter sido previamente combinada entre as 3 instâncias judiciais. Sendo o ex-presidente acusado de haver recebido um apartamento triplex na cidade do Guarujá em troca de facilidades para a empreiteira construtora do imóvel e também de ser proprietário fantasma de um sítio em Itibaia. Bom, agora vamos aos fatos. À 00h48 da madrugada, o pedido de habeas corpus a Lula foi negado por 6 votos a 5. Horas depois, a decisão de Brasília se materializou nos computadores do TRF4 em Porto Alegre.
No mesmo dia, às 17h32, a funcionária Lisélia Czarnobay despachou para a 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba a autorização para a prisão. Às 17h50, o titular da vara, o juiz Sérgio Moro, decretou a prisão de Lula. 17 minutos. 17 minutos foram necessários para mandar prender o ex-presidente. Em um país conhecido por sua enorme burocracia e pelos seus processos criminais ficarem engavetados por meses. A decisão tomada, então, foi de transportar Lula do Instituto até o sindicato, onde seu comboio foi surpreendido por uma multidão de jornalistas, cinegrafistas, pessoas contra e a favor da prisão que se aglomeravam diante do Instituto. Porém, na frente do sindicato, onde ele ficaria alguns dias, era possível encontrar centenas de trabalhadores, líderes sindicais, ativistas, artistas políticos que gritavam: "Não se entrega! Não se entrega!" Mas os apoiadores não eram os únicos que se encontravam em torno do prédio. Agentes do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal e tropas do Batalhão de Choque esperavam ansiosos para algum comando que o permitisse entrar na construção e trazer Lula algemado. Quanto à decisão de como reagir à ordem de prisão, já que o juiz Sérgio Moro deu um prazo de 24 horas, a equipe de Lula estava claramente dividida. Uns acreditavam que a sentença deveria ser simplesmente ignorada. Já outros pensavam que ele deveria se entregar, né? Bom, foi Lula que deu o ultimato final. Eu não me entrego. Decretaram minha prisão, então eles que venham me prender. Menos de 4 horas antes de vencer o prazo dado por Moro, a secretária pessoal de Lula propôs uma missa em memória de Marisa Letícia, no dia 7 de abril, a data do aniversário da falecida mulher dele. Um ato de dispersão e de cortina de fumaça, já que supostamente seria inadmissível que a justiça lhe negasse a participação em uma missa em memória da sua mulher. Além disso, seria uma ótima oportunidade de Lula discursar em prol da sua inocência e denunciar o absurdo que estava vivendo, o que foi justamente o que o ex-presidente fez. O ato religioso foi transmitido por diversos meios de comunicação e pessoas como Dilma Rousseff, Guilherme Boulos, Ayrton Silva e diversas outras figuras políticas estavam presentes. Ele comentou sobre a injustiça que estava sendo vítima e como a mídia era uma das principais responsáveis, além de, claro, sobre os seus sonhos e ambições para o futuro do Brasil. O que a maioria da população não sabia era que antes mesmo de subir no palanque onde discursou, Lula já tinha decidido que iria sim cumprir o mandado de prisão, mas que não se apresentaria à federal, e sim que eles tinham que buscá-lo no sindicato. Emílio de Souza, advogado, se dirigiu ao prédio da Federal com uma lista de termos propostos para que a prisão de Lula fosse a mais pacífica possível, como a Federal não poderia chegar acompanhada de equipe de televisão, um comportamento corriqueiro da corporação, já que a mídia tem papel importantíssimo nas prisões realizadas por eles, além de terem descoberto que a Polícia Federal tinha infiltrado no sindicato vários agentes com câmeras minúsculas escondidas em objetos pessoais, onde as imagens eram transmitidas para a superintendência e para o telefone do juiz Sérgio Moro. Outros termos foram a proibição do uso de algemas e viaturas caracterizadas. O transporte de Lula para Curitiba deveria ser feito em uma aeronave descaracterizada e claro que 2 advogados do ex-presidente deveriam acompanhá-lo durante todo o percurso. Pela lei brasileira, algumas autoridades têm o direito de cumprir a pena na chamada Sala de Estado Maior, uma cela com não mais de 25 metros quadrados, com 2 janelas gradeadas, uma cama de solteiro, um pequeno box, uma privada e pia. A sala, na verdade, era antes usada como um dormitório para agentes federais que estavam de passagem por Curitiba. E na hora de dormir, Lula adormeceu com a certeza de que em uma semana, 10 dias no máximo, ele estaria em liberdade. Ele não poderia estar mais errado, pois essa cela, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, seria sua casa por 83 semanas, ou seja, 581 dias. Porém, no cruzamento de 2 ruas a 300 metros da Polícia Federal, um grupo de apoiadores do ex-presidente se instalou todos os dias no seu cárcere, a denominada Vigília Lula Livre, onde no dia seguinte da sua prisão reuniu mais de 1.500 pessoas. A vigília ganhou tanto reconhecimento que virou o local turístico de Curitiba, onde inúmeras personalidades foram visitá-la, como 5 ex-chefes de Estado estrangeiros, 2 vencedores do Nobel da Paz, diversos políticos e artistas. Apesar do grande movimento, a imprensa brasileira pouco ou nada publicou sobre a vigília. E como nada são flores, o movimento teve que enfrentar diversos problemas, como a reclamação dos moradores dos casarões da Santa Cândida, registros de queixas na polícia por causa das cantorias à noite, que não tinha,
registros de boletim de ocorrência denunciando manifestantes que invadiam as ruas onde moravam e até um ataque de raiva de um delegado da Polícia Federal que quebrou as caixas de som dos simpatizantes. Bom, no final das contas, a vigília fez um acordo com a polícia onde só poderiam fazer barulhos de 45 decibéis das 22 às 7 da manhã. Agora eu vou comentar brevemente sobre alguns acontecimentos que ocorreram durante a prisão de Lula. Os advogados Zanin impetraram um pedido de habeas corpus sem antes consultar Lula, para que o ex-presidente pudesse responder ao processo em liberdade, ou seja, se fosse aprovado o pedido, ele utilizaria uma tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar. Lula ficou possesso de raiva e disse que nunca usaria tornozeleira porque é inocente. No dia 8 de julho, o desembargador federal Rogério Favretto decretou a libertação do ex-presidente quando Sérgio Moro estava de férias. Porém, a decisão foi anulada. No dia 31 de agosto, Lula foi proibido de se candidatar à presidência com base na chamada Lei da Ficha Limpa, e o PT teria apenas 10 dias para substituí-lo por outro nome. A pessoa selecionada por Lula foi Fernando Haddad, apesar de não ter sido a primeira escolha do ex-presidente. Agora a parte que interessa. Como que, afinal, Lula foi libertado da prisão? Bom, a resposta é um cara chamado Vermelho. Vermelho. O estudante de direito Walter Delgatti Neto, o Vermelho, era fissurado por tecnologia e informática. Depois de assistir a uma palestra do procurador do Ministério Público Federal e chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, Vermelho saiu convencido de que os caras de Curitiba estavam salvando o Brasil dos ladrões. Ele passava noites em claro invadindo redes sociais e aplicativos de comunicação de políticos brasileiros. É um crimezinho aí, mas tudo bem. E foi assim, então, que apitou trocas de mensagens entre os procuradores de Curitiba e o juiz Sérgio Moro. Ele vazou as informações para o editor do Intercept, Glenn Greenwald, a famosa Operação Vaza Jato. O hacker conseguiu subtrair da Lava Jato aproximadamente 45 milhões de páginas de documentos, provocando um terremoto jurídico e político no Brasil. No mês de novembro de 2019, foi determinada a libertação de Lula. Em 8 de novembro, Lula atravessava o portão da Superintendência do Paraná, onde passou 581 dias presos. No dia 8 de março de 2021, o ministro Edson Fachin considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, comandada por Sérgio Moro, não tinha competência para julgar os casos de que Lula era acusado e anulou todas as condenações do ex-presidente relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Lula então recupera a liberdade, os direitos políticos e a possibilidade de se eleger. Bom, gente, eu encerro por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deu um trabalho, não vou mentir. Espero que lance logo o volume 2. Quando lançar, eu faço um vídeo pra vocês também, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like e se inscrever no meu canal, que me ajuda bastante, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!